ó menino, o profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe ninguém, nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Precisa usar o microfone? Precisa, né? Tem gente lá, né? Mas tem tanta cadeira vazia aqui. Tem umas 4, pelo menos. Tem muita gente para lá? Oi? Tem outra sala, tem cadeira lá também. Tá bom. Muito bem. Eu ia falar que eu ia pregar sentado, sabe? Mas não convém, né, Fabiana? Porque aí eu vou ficar aqui até meia-noite e vocês vão se cansar. Não, imagina. Que aí eu acabo rápido. Tá bom. Bom, primeiro que o Senhor então abençoe cada um de vocês, cada uma das famílias, os nossos matrimônios, nossa vida conjugal, os vossos filhos, os vossos netos, os vossos bisnetos, os vossos tataranetos. Vocês não são homens e mulheres de fé? Sim ou não? Sim. Então, homem e mulher de fé, louva e agradece a Deus por aquilo que ainda não viu e aquilo que ainda não recebeu, mas que crê como promessa. E a Escritura diz que o homem e a mulher que servem o Senhor, e isso não significa que não tenham pecados, né? Quando a Escritura diz o homem e a mulher que servem o Senhor, significa aquele coração que na retidão se propõe a seguir o caminho que Deus lhe apresenta. E aqueles que servem o Senhor
na retidão, receberão o cumprimento das promessas na vida de seus filhos e seus netos, da sua descendência. E se nós cremos que a família, de fato, é um dom divino, que nós acolhemos com profunda reverência, né? Como um tesouro que deve ser cuidado, guardado, alimentado, protegido. Então, nós cremos que esta bênção da família se multiplica de geração em geração sobre aqueles que têm confiança na palavra de Cristo e nesta força do Espírito Santo que age no meio da igreja e no meio da humanidade, porque o Espírito sempre age além dos limites visíveis da igreja. Então, a minha palavra para cada um de vocês e para a comunidade católica, Sagrada Família, nesta solenidade de João Batista, é que aquilo que foi realizado na vida de Zacarias e de Isabel se realize como promessa e como cumprimento da promessa no meio de vós, como comunidade e também individualmente em cada uma das famílias. Que o Senhor realize a obra que Ele deseja para a santificação de cada um, para o bem da igreja e para o bem da humanidade. Porque nós sabemos que a família cristã, a família que busca esta experiência segundo a vontade de Deus, ela se torna um bem, um tesouro, não somente para si mesma e não somente para a Igreja de Cristo. Uma família cristã é um dom para a sociedade, é um dom para a humanidade. Por isso, a família cristã é sempre aberta. E a gente pode perceber isso nessa experiência de Isabel e de Zacarias. É interessante, né? A vizinhança toda participa da gravidez, participa do parto, a notícia se espalha. E é interessante que a palavra de hoje, na primeira leitura e na segunda, e no salmo que nós cantamos, insiste em que existe um projeto de Deus, existe um desígnio divino, e ele vai sendo progressivamente, lentamente realizado. E aí, a gente precisa reverenciar as pessoas mais idosas. A gente normalmente louva a juventude, né? Que beleza essa menina, né? Forte. Olha esses jovens que belos. Eles são belos. Têm a força. Têm o sonho do futuro, né? A gente não teve 20 anos, 25 anos, né? A gente tinha tantos horizontes. Então a juventude é bela por causa disso. Mas quem tem cabelos brancos ou que não tem cabelos, para não desprezar os calvos, nos ensinam que vale perseverar. Por isso que a Escritura nos ensina a honrar os nossos antepassados. Nós somos herança. Infeliz a sociedade que não consegue louvar seus antepassados.
é uma sociedade morta. Não tem memória. Não tem alma. Ela falou, mas padre, a alma está nos bebês. Né? Por que nós estamos afirmando que nós precisamos reconhecer o agir de Deus nos nossos antepassados? Se nós tomamos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, eles nos recordam. O Senhor manifestou promessas a Abraão e a sua descendência. E se nós usufruímos dos bens da descendência de Abraão, não é por mérito nosso. É por Abraão e pela bondade de Deus. Então, celebrar 22 anos é celebrar o início da vida adulta. Mas quem vai nos ensinar a viver como adultos não são as crianças. São aqueles que nos precedem. Aqueles que nos ensinam que é preciso ir à frente. E que é preciso acolher e aceitar novos horizontes. Porque nós corremos um risco muito sutil. Aquele de limitar na nossa mesquinhez ou até na nossa falta de generosidade o alcance do agir de Deus. Até aqui só. Tá bom. Já foi bastante. Mas o texto de Isaías, não basta que sejas o restaurador de Israel. É preciso que sejas luz das nações. E Isaías, no seu pequeno entendimento, ele achou que ser restaurador de Israel era suficiente. Já era bastante. Colocar limites. E nós sabemos fazer isso muito bem. No entanto, o Senhor nos coloca sempre uma nova meta. Sempre um novo horizonte. E quem pode nos ajudar a enxergar esses novos horizontes? Aí sim, as novas gerações. Na comunhão com os antepassados, na comunhão com aqueles que já viveram e que já fizeram um longo caminho e que a própria vida deles é testemunha de que seguir o Senhor é sim aceitar um percurso desconhecido. Se vocês pensarem, vocês que aqui, né, a maior parte são todos casados, quando vocês se casaram, ninguém mostrou o filme que vocês iam viver. Graças a Deus, porque mostrasse muitos também nem na própria igreja voltavam para trás. Não é assim? Então, o Senhor sempre nos propõe novos horizontes. É claro, o Senhor também nos dá o dom do discernimento. É preciso discernir, de fato, quais são os horizontes que Ele nos propõe. Porque, às vezes a gente também, né, no afoito ou na falta de discernimento, a gente mete os pés pelas mãos. Então, Isaías entendia que regenerar Israel, restaurar Israel era a sua vocação. Só que o Senhor lhe diz: não basta ser regenerador de Israel. Eu te quero luz das nações. É a maturidade do profeta. O profeta, na vida adulta, ele compreende plenamente sua vocação.
Então, ao mesmo tempo em que eu convido vocês a orarem pelos descendentes que vocês ainda não conhecem, mas que pela fé vocês podem já agradecer a Deus. Nós também somos convidados a acolher o chamado de Deus que se renova. E o chamado de Deus nunca se repete. A gente tem uma tendência a cristalizar o chamado de Deus. Eu falo por mim mesmo. Já deu. Já deu. Quantas vezes eu falei para Deus? Já foi. Chega. Basta. Ele até, porque é misericordioso, aguenta. Ele suporta as nossas demoras. Ele suporta o nosso não entendimento. Porque Ele é misericórdia. Mas Ele não nos deixa em paz. Vocês já são adultos no caminho da fé. E vocês sabem que a paz do Evangelho não é a paz do cemitério. A paz do Evangelho é uma paz inquieta. É uma paz que se indigna. É uma paz que não cochila, que não dorme. E que aceita novos horizontes. Então, 22 anos. Vocês podem fazer uma memória. Vocês, com 21 anos, se atingem a maioridade. Com 22, nós somos adultos, jovens adultos, ou adultos jovens. Compreende-se a missão com um novo horizonte. Claro, quando a gente tem 15 anos, a gente não entende muita coisa. Não é? Depois dos 20, as coisas começam a clarear. E João Batista tem essa clareza. Ele sabe o que lhe é confiável. E João Batista sabe quando ele tem que diminuir para que o Messias apareça. Essa sabedoria vem do Espírito. A sabedoria que o Espírito dá. A sabedoria que nos impede. É interessante, a sabedoria que nos impede. Normalmente a gente pensa assim, a sabedoria que nos impulsiona a. Mas estou fazendo o contrário. Uma sabedoria que nos impede de impedir o agir de Deus. Porque muitas vezes nós somos o obstáculo. E às vezes até com justificativas bastante santas. Bastante espirituais. Porque a gente é doutor para inventar desculpa espiritual. Porque aí ninguém vai poder resistir às nossas justificativas. Afinal de contas, é uma motivação espiritual. São as armadilhas dos homens e mulheres que nos dizemos espirituais, mas que não temos muito espirituais quando usamos esses artifícios para justificar os nossos vícios ou as nossas comodidades, ou até o nosso estar bem. A gente está bem. Nossa, a gente já conquistou tanta gente. Por que eu tenho que olhar para a janela e me incomodar com os que ainda estão lá fora? É tão bom ficar aqui. Mas e se os outros tivessem pensado assim
em relação a nós, nós não teríamos sido alcançados. Porque os outros não foram mesquinhos, porque os outros não colocaram limites ao agir de Deus, nós fomos alcançados. A gente não pensa nisso, mas a nossa vida cristã, a graça de sermos cristãos, nós devemos a quem nos transmitiu a fé. A graça de compreender este dom precioso da família foi porque alguém nos comunicou isso, alguém nos transmitiu isso, alguém nos testemunhou isso, alguém nos olhou e quis nos alcançar. Então, 22 anos é uma data para se fazer um bom discernimento, uma boa autoavaliação, mas que esse discernimento venha do alto. Para que a gente acolha a sabedoria que não permite que nós impeçamos o agir de Deus. E aí a gente precisa dialogar, orar, se confrontar. Nesse diálogo dos cristãos que buscam uma fidelidade, nós encontramos a vontade de Deus. E é justamente isso que nós pedimos a Deus. Que o Senhor renove no coração de cada um de vocês este carisma. E que ele se estenda de acordo com a vontade divina, como foi pensado por Deus. E que ele possa crescer, que ele possa abraçar além dos horizontes que nós, na nossa pequenez humana, muitas vezes colocamos e impedimos ou delimitamos. Eu gostaria também de sublinhar esta expressão que a igreja tem renovado em nós neste último ano. Nós cremos que o sucessor de Pedro, no seu discernimento, no seu carisma que é próprio da igreja, apresenta à igreja aquilo que o Espírito sopra sobre ela. Uma igreja misericordiosa, um discípulo misericordioso, uma discípula misericordiosa. O que é uma família misericordiosa? É um imperativo, segundo o Evangelho. E o texto nos recorda: os vizinhos enxergaram a misericórdia de Deus na vida de Isabel. Como Deus foi misericordioso com a família dela. E depois, a família de Isabel e Zacarias e de João Batista se torna a fonte de misericórdia. O filho que eles oferecem ao povo da aliança, que oferece à humanidade, justamente o seu nome é João. Não, mas tem ninguém parente que na tua família que chama João? Para você tonta? Pois Zacarias. Ele vai se chamar João. E não conformar, porque mulher não tinha vez, né? Não sei se nas famílias de vocês mulher tem vez. Dizem que as mulheres mandam mais do que os homens, não sei. Como eu não tenho mulher em casa, não posso confirmar. Não, vamos perguntar para o pai. E o pai escreve: o seu nome é João. E João em hebraico
significa Deus é misericórdia. É uma palavra composta. Deus é misericórdia. E ele nasce desse casamento de Zacarias com Isabel, que em hebraico é Elizabeth. Isabel é a latinização do nome Elishabat. Elishabat, em hebraico, significa juramento de Deus. Então, a mãe do Batista se chama juramento de Deus. E Zacarias, em hebraico, significa Deus se lembrou. Então, no casamento, de Deus se lembrou do seu próprio juramento, que juramento de Deus é o nome da esposa. Nasce Deus é misericórdia. Então, o Evangelho segundo Lucas, de fato, é o Evangelho que sublinha esse aspecto da misericórdia. E supliquemos ao Espírito do Senhor que Ele tire de nossa cabeça todo e qualquer espírito de querer edificar uma igreja ou qualquer coisa ligada à igreja que não seja expressão do amor misericordioso de Deus. Todas as vezes que nós fomos atacados por ideias de intolerância ou de ideias que não permitem abrir a porta, por ideologias dentro e fora da igreja, que a gente resista e que de fato nós nos deixemos conduzir pelo Espírito do Senhor. Uma igreja misericordiosa, famílias onde se expressa esta misericórdia, como a natividade de João Batista anuncia hoje. Ele se chamará João. Seu nome é João. Seu nome é Deus é misericórdia. E é justamente o livro que o Francisco escreveu, né? E que eu já fiz a minha pesquisa entre amigos meus que não são crentes. Eu estudei biologia antes de entrar no seminário, então eu tenho muitos amigos que não são crentes, são ateus. Mas aconteceu que um colega meu me falou assim: nossa, eu li o livro do Papa, O Nome de Deus é Misericórdia. Foi engraçado, mas ele é ateu. Atualmente ele mora nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, engraçado. Nossa, engraçado. Aí eu escrevi: por que você leu? Ah, porque ele me incomoda, me chama atenção. Você não ligou para o Papa? Aí eu falei assim, sabe que eu comecei a escrever para vários amigos meus que não têm fé. Para minha surpresa, eu encontrei 5 que já tinham lido o livro. Aí eu falei para o Israel, aí o Israel ia preparar uma palestra, não sei para quem, foi para a Escola de Misericórdia e Missão da Paróquia. Aí eu falei assim, eu vou comprar um também para eu ler, porque eu vou passar vergonha, né? Porque os meus amigos ateus estão lendo o livro do Papa, eu ainda não li. Mas eu ler, de fato, né, que a gente possa então, ao longo deste ano, renovar a nossa experiência nesta gratuita e sublime, mas encarnada misericórdia de Deus, que nos é manifestado por esse nascimento de João Batista. E que a comunidade Sagrada Família seja um espaço e um lugar onde vocês experimentem profundamente a misericórdia de Deus. E que vocês sejam uns para os outros expressão da misericórdia de Deus. Que ninguém aqui deixe de fazer a experiência da misericórdia do Senhor. E que todas as pessoas que se aproximarem em qualquer núcleo da comunidade de vocês, mesmo que não permaneça,
Porque às vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa veio e não voltou. Aliás, eu já falei uma vez aqui, né? Tem problema. Uma vez a minha irmã, que é Carmelita, falou para mim assim: tive uma briga com minha irmã. Nossa, briga de freira no convento deve ser uma tristeza. Se for que nem briga de padre, deve ser um desastre. Eu falei, por que vocês discutiram? Foram porque eu estava conversando sobre ele, eu falei assim, eu não me importo se o Carmelo terminar. E a irmã quase me bateu. Porque tudo pode passar. O que não passa é a Igreja de Cristo. Se em algum dado momento aquilo não servir mais para o projeto de Deus, por que tem que permanecer? O que permanece? Aquilo que corresponde à vocação, ao chamado de Deus. Olha, se não entrar mais nenhuma monja, ficar sozinho, tiver que fechar o mosteiro, eu fecho. Porque para servir a Deus e ser santo, não precisa ser carmelita. Em qualquer lugar eu posso servir a Deus. Então, tenham isso sempre claro. As pessoas que bebem de aquilo que o Senhor semeou e plantou no meio de vocês, louvado seja o Senhor. Se não permanecem, louvado seja Deus, porque vão semear em outro lugar. Vão plantar. Isso vai se multiplicar. E aqueles que somam, que possam de fato amadurecer nessa vocação. Então, que vocês tenham essa alegria. Vocês tenham essa profunda alegria em comunhão com os nossos pastores. Né? Aproveitem bastante a presença. Né? Vocês convidaram, porque ele não veio, né? Porque tinha compromisso, né? Usufruir desta presença qualificada do nosso bispo, que é uma pessoa de um altíssimo nível de vida cristã, que é um verdadeiro testemunho para nós. Usufruir desta presença como um grande dom de Deus. Então não deixe de convidá-lo nunca. Quando ele puder, ele vem. Né? Mas estejam sempre perto. Isso ajuda bastante. Né? Ter a humildade sempre de aprender. Ter a humildade de sempre se deixar instruir. A humildade conquista. Sempre. E a arrogância afasta. Do que eu conheço vocês, eu vejo que vocês são humildes. Porque se vocês não fossem, eu já teria dito. Né? Eu teria dito, vocês já me conhecem. Então eu enxergo que vocês dão um grande testemunho. A humildade é um grande testemunho na igreja. Principalmente porque até entre nós, discípulos de Cristo, existe a disputa de quem vai ser o maior, de quem vai aparecer mais. João Batista é esse exemplo de humildade. Eu não sou o Messias. Eu me coloco, eu diminuo para que ele cresça. Então, supliquem sempre para a vossa comunidade, para as vossas famílias, a autêntica humildade cristã. Isso vai ser um grande serviço que vocês vão fazer para a igreja. E que vocês já fazem. Vocês são uma comunidade que é tranquila, vocês não se fazem estardalhaço. Vocês não são assim. Eu nunca vi. Então que vocês perseverem nessa humildade. A humildade atrai, desperta o segmento, chama novas pessoas. Perseverem nesse caminho. Deixem-se conduzir pelo Espírito do Senhor. Ele agirá. Ele fará aquilo que lhe corresponde. E outra coisa, que vocês também sabem fazer muito bem. Festa. Façam festa.
alegrem-se. Sejam um para outro motivo de alegria. Festa. Nós, cristãos, podemos ser um grande testemunho do Evangelho, sabendo fazer festa, alegria. Transmitir aos outros a alegria de estar em Cristo, a alegria de termos sido alcançados por Cristo, a alegria de não sermos merecedores de todos os benefícios que Deus tem semeado no meio de nós, mas nós somos profundamente reconhecedores deste agir de Deus. Então, façam festa, que os vossos filhos aprendam que na família cristã é lugar de festa, lugar de alegria. E de vez em quando também tem que chamar atenção, mas isso vocês sabem fazer também bem. Então, eu e o Padre Israel, a gente reza muito por vocês. A gente não fica falando todo dia, porque senão fica meio arrogante, né? Reza por você, né? Nem pedir sua oração, mas que faz mas a gente conversa muito, né? E a gente fala assim, nossa, você viu aqui, aquela família, aquilo que aquela senhora fez, aquilo que aquele senhor fez, aquilo que aquela criança fez. Quer dizer, vocês são nessa humildade de viver o cotidiano da família, vocês são um grande testemunho para a igreja. Então, preservem essa beleza. Continuem nessa beleza. E vocês se tornam edificadores até para nós padres. Porque para nós padres perseverarmos, a gente precisa também ter o testemunho de famílias que perseveram. E vocês vão dizer o mesmo para nós. Nós temos que perseverar tendo pastores que são perseverantes. Então nós nos edificamos mutuamente no corpo de Cristo. Então isso também é muito belo. E por isso eu também agradeço a vocês. Em meu nome e em nome do Padre Israel, pela presença de vocês, pela humildade, pelo testemunho qualificado de pessoas que têm retidão e que querem servir a Deus. E isso vocês têm conseguido. Naquilo que é sutil, naquilo que é cotidiano, naquilo que às vezes não faz estardalhaço, porque para servir o Senhor a gente não tem que tocar trombeta nem fazer fanfarra. Se serve o Senhor nos pequenos gestos, na amizade sincera, na oração recíproca, quando nós nos edificamos mutuamente. Então, em nome meu e do Padre Israel e da nossa paróquia, nós agradecemos a presença de vocês, o testemunho de vocês. E nós oramos por vocês e também contamos com as orações de vocês. E que aqueles que conduzem a comunidade tenham o discernimento segundo o Espírito do Senhor. Para a glória de Deus, para o bem de todos, da igreja e da humanidade que convive com a comunidade de vocês. Amém. Amém.